A gente vai falar dos cuidados básicos, aquela preparação que todo futuro papai, toda futura mamãe tem de ter, né? A sua irmã vai ter de ter, já tem, Isabela, né? minha sobrinha acabou de nascer. Pra tomar conta da Isabela. Completou uma semana hoje. Vamos começar pelo banho? Coloca aí na tela. Primeiro, o certo e o errado do banho. Como não errar na hora de dar aquele banhinho gostoso no bebê, doutor? Então, eu sei que é engraçado, né? Que a gente fala coisas básicas, banho. Quando que você vai ter medo de banho? Mas existe muita coisa que a gente não sabe em relação ao banho. Então, como que faz a água? Então, o que tem de certo e errado? Então, primeiro, a gente vai ver quantos banhos eu dou por dia. Então, tem muita gente que dá 3, 4, 5 banhos por dia. O ideal é que você dê um banho por dia nos bebês, não mais do que isso. Tá? Então, em especial o recém-nascido, que é aquela fase dos primeiros 28 dias, a pele é muito sensível, uma pele muito delicada. Então, é um banho, inclusive, é um banho rápido, um banho morno e um banho com pouco sabão. É um banho higiênico, é o famoso tchaca-tchaca. Vamos fazer um banho rápido e ponto final. Sem embromar muito nesse banho. Muito bebê não gosta de tomar banho, né? Então, não é que os bebês nos primeiros 40 dias, eles têm um reflexo, chama reflexo de Moro. Ele se sente muito solto. Então, ele tem insegurança. Os primeiros 40 dias, eles não gostam do banho e depois eles gostam muito do banho, que aí torna-se o problema. Que como eles gostam, os pais deixam muito tempo no banho e eles começam a ter alergias, fazem dermatites. Então, muito cuidado no banho, com o tempo do banho. Agora, o recém-nascido, quando você vira ele, aí ele para de chorar na hora. É impressionante. Esse movimento, o que faz com que o bebê se na verdade, acalme? o que deixa o bebê muito tenso, né? Na hora que você vira o bebê de barriga para cima, ele faz esse reflexo onde ele abre o braço. Quando ele abre o braço, que a gente chama do reflexo de Moro, ele quer saber o quê? Se ele está no útero materno. Então, ele faz isso para perceber se tem alguma parede segurando ele. Quando não tem alguma parede, que seria a parede do útero, ele vai e chora. Então, era o que as avós antigamente, a gente falou dos dias das avós, né? Então, era o que as avós antigamente usavam o coeiro. O coeiro nada mais era o quê? Você faz uma retenção, você não deixa esse bebê abrir o braço e ele não tem esse reflexo, ele não tem o medo. Então, você é a favor daquele banho no balde? Que o bebê fica todo encolhidinho, assim, você enfia o bebê pra fora, É moda, hein, esse banho então, no balde? Esse banho no balde é moda, ele é bacana, esse banho no balde, mas assim, ele é muito mais um banho de relaxamento, não um banho higiênico. É muito difícil dar banho no balde, porque você tem que segurar a cabecinha do bebê, os pais têm medo, então acaba sendo um banho para você tirar esse primeiro momento, você vai se relaxar o bebê, mas o banho higiênico seria o banho padrão, que é mais bacana fazer realmente na banheirinha. Eu vi ali água filtrada e morna. Sempre água filtrada. Não, né? Até brinco sempre que quem não, tomava... é no errado ali. Ela é errado. Tá. Põe ali de novo. Pra não confundir, eu fiquei confusa. Filtrada é mito, não precisa. O que a gente quer é banho morno, o banho morno, que vai variar entre 37 e 37 graus e meio. Para quem não tem termômetro, não precisa ficar neurótico, é só colocar o antebraço, sentir a aguinha morna. Eu sempre brinco quando me perguntam isso, que quem toma banho em água filtrada e em água com gás era o nosso famoso Michael Jackson, né? Nem precisa tomar banho em água filtrada, gente. Banho de água comum tá ótimo. Vamos colocar então o certo e o errado no tratamento das assaduras. Elas são frequentes, elas sempre aparecem, machucam neles e machucam em nós, doutor. Sim, porque dói muito. Sim. A assadura é uma coisa que é super constante nos bebês, e infelizmente ela é muito constante. Por quê? Muitas vezes por causa da higiene que não é adequada nessa região do bumbum. Então, a gente está vendo lá que como que você vai fazer o certo? Primeiro, limpar só com água. A gente tende a passar os lencinhos umedecidos ou qualquer outra química no bumbum do bebê. Por quê? Por causa do cheiro, por causa do odor. Mas o mais correto é você fazer higiene com água simples, você pode usar um algodão e nada mais do que isso. Importante lembrar que depois de fazer essa higiene, sempre tem que deixar seco. Por quê? Porque grande parte das assaduras vem por causa da umidade. Seja por causa da fralda, seja por causa do xixi. E às vezes a gente dá o banho e não resseca, ou mesmo faz uma higiene e não seca direito. Então é importante deixar bem sequinho e usar os cremes adequados, né? Cada pediatra, cada família tem o seu creme, então converse com o pediatra. Existem cremes com medicações que às vezes você tem uma sensação de uma melhora mais rápida, que isso realmente pode acontecer, mas que no futuro, a longo prazo, pode dar assadura. Nada de talco? Maisena, nem pensar? Nossa, talco ali pra mim era clássico. Eu tô cometendo 2 dos 3 erros ali. Você usa talco na Alice? O talco, de vez em quando, uma vez por dia, e o paninho, o lencinho umedecido. Então, qual que é o erro, na verdade, do talco? É super comum o talco, eu sou da geração da década de 70 e, todo mundo usava talco, o talco era normal, mas o talco ele tem essência, ele tem cheiro, pode dar uma alergia que funciona como uma assadura, então não é legal usar o talco. E o grande problema do talco, na verdade, é que por ter o cheiro, normalmente as avós, as mães, colocam sempre um pouquinho abaixo do pescoço, porque é gostoso, né? E hoje a gente sabe que o talco, por ser micropartícula, a criança pode aspirar, isso pode ir para o pulmão, pode dar caso de asma, alergias, então a gente pede para não usar o talco. Sobre a maisena, né? A maisena não é errado, a maisena é legal ser usada, a gente falou amido de milho, ele é extremamente bacana, mas assim,
com muito cuidado. A gente usa o amido de milho quando tem dermatite, quando tem essas brotoejas que vocês falam. A gente passa em pequena quantidade nas regiões de dobrinhas, principalmente no pescoço, assim, em pequenas quantidades, porque o risco de aspiração também existe, apesar de não ter o risco de alergia. O certo e o errado no cuidado do umbigo do bebê recém-nascido, uma das áreas mais sensíveis, né, do bebê. Tem uma polêmica aí, doutor. As avós dizem para limpar bem o cordão umbilical, que sobrou do cordão umbilical ali quando o bebê é recém-nascido. Mas muitos médicos dizem para você nem tocar e, se possível, nem molhar aquela região até que o cordão caia. Qual é o certo e qual é o errado? Então, na verdade, aqui no Brasil é muito regionalizado, tá? Então, aqui no Brasil, a orientação que a gente dá é que tem que ser feita essa higiene tem que ser feita com álcool a 70%. Então, normalmente as maternidades dão esse álcool no momento da alta. Para você que foi para casa e não tem esse álcool e você não sabe como comprar, onde comprar ou como fazer, um jeito simples. Pega 2 partes do álcool normal, esse álcool que você tem em casa, na cozinha, 2 partes dele, mais uma parte de água, está feito o álcool a 70%. É o jeito fácil de você ter em casa. A higiene tem que ser feita em todas as trocas de fralda, com álcool a 70% e de preferência usando cotonete, lembrar de sempre limpar e deixar seco. Tem que limpar, não é para esperar cair, às vezes demora 10, 15 dias. Isso na América Latina, como geral, menos o Brasil, eles não fazem essa higiene. Então, Argentina, Uruguai, o Paraguai, eles deixam cair o coto. Aqui no Brasil, nossa orientação é de você fazer essa higiene do coto, que é esse restinho do umbigo que fica, e principalmente, em momento nenhum, colocar o curativo oclusivo. Por quê? Porque o curativo oclusivo não deixa esse coto secar. Esse coto tem que secar para, deste momento, ele cair. Se ele não seca, ele não cai e tem chance de contaminar. Doutor, mas vale uma limpeza mais cirúrgica, assim, com cotonete bem por dentro, ou só passar ali e higienizar com álcool de 70% por cima, com algodão mesmo? É assim, Aline, nem aqui nem ali, tá? Não adianta você ficar passando... Quem teve bebê sabe que fica aquela parte mais ressecada, que a gente chama mumificada. Não adianta você ficar passando só naquela partezinha que está seca. Você vai ter que pegar na base do coto, ou seja, vai descendo e vai pegando sempre aquela parte que você vê que está mais úmida. Que tem uma pelinha. Tem uma pelinha. Ainda. Você vê, inclusive, que ele é mais brilhante, ele é mais vivo. Então, você não precisa fazer aquela limpeza, como você chamou, cirúrgica, que você vai furar a barriguinha do bebê, mas você tem sempre que pegar essa região e lembrar de secar. Tem que tirar o excesso de álcool. E moeda nem pensar. Moeda nem pensar, nem a faixa.